Jesus, em todo sofrimento suportado lá na cruz, mais uma vez o inimigo derrotado foi por Deus. Que exemplo de vitória, humildade e amor. Tenho toda a confiança nesse amigo redentor, que veio lá do céu pra morrer em meu lugar. Peço a Ele que me ajude a escolher o que é melhor, e que o céu seja a recompensa desse laço de amor. Não há lutas nem vitórias, nem barreiras intransponíveis, pois estou com o Rei dos Reis, estou com Deus dos impossíveis. Com Ele farei proeza, serei um vencedor, pois eu tenho a segurança, tenho Cristo Salvador. Dia a dia fortalecer a minha fé e ser vitorioso como meu Jesus o é, pra provar à humanidade que no céu existe um Deus intercedendo por todos nós e que em breve voltará. Não há luta sem vitória, barreiras intransponíveis, pois estou com o Rei dos Reis, estou com Deus dos impossíveis. Com Ele farei proeza, serei um vencedor, pois eu tenho a segurança, tenho Cristo Salvador. Mas às vezes nos vem uma maré de problemas, de Deus me afasto e perco a direção, que eu possa pouco a pouco retornar para a luz que me leva para os céus, passo firmes com Jesus. Luta sem vitória, em barreiras intransponíveis, pois estou com Deus, estou com Deus dos impossíveis. Com Ele farei proeza, serei um vencedor, pois eu tenho a segurança, tenho Cristo Salvador. Não há lutas sem vitórias, nem barreiras intransponíveis, pois estou com Deus, estou com Deus dos impossíveis. Não há lutas sem vitórias. Amém. Uma boa noite a todos os irmãos, que ainda não cumprimentei, né? Uma boa noite também aos nossos irmãos que nos assistem de casa. O irmão me informou que vocês também transmitem
o culto. Então, uma boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo se faça presente em nosso meio, amém? Que bom que Deus, nesta noite, nos trouxe aqui, né, na tua santa casa, e também despertou em nós o desejo de, mais uma vez, ouvir da tua palavra, né? Nesta semana de oração de fidelidade, de mordomia cristã, lá na minha igreja também, onde eu frequento, na Vila São Paulo, eu sou aqui de Ferraz mesmo, né, lá da Vila São Paulo, a gente também está fazendo a semana de oração, e hoje tive um convite especial do irmão Ezequias para estar aqui. E para mim é um prazer, né, estarmos aqui. E nós estudaremos, né, como sempre vemos vendo, hoje nós vamos falar sobre o meu tudo para Deus, né? O que é o nosso tudo para Deus? Deus, Ele quer tudo de nós, Ele quer a nossa vida, o nosso coração, nossa vida espiritual, Ele quer que nós entregamos totalmente a Ele. Não é somente a devolução de dízimos e ofertas, mas também a nossa vida para Ele a cada dia. E isso é maravilhoso, né, irmãos? A gente saber que mesmo que nós, sendo aí pecadores, carecendo aí da graça de Deus, Deus, Ele quer tudo de nós. Deus, Ele sempre nos quer. E eu vou convidar os irmãos, então, a abrirem as suas Bíblias lá no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 44. Marcos 12, versículo 44. Então ele diz para nós, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava, e ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Né? Então aqui em Marcos, no capítulo 12, nesse versículo, ele está dizendo para nós, né, como foi a entrega, né, de oferta da viúva, que é pobre, né, considerada lá pobre, onde ela deu tudo, né? E os outros, considerados ali ricos, então, davam-lhe o que sobrava. Nós vamos entender melhor também esta história aqui, né? Hoje nós vamos retornar ao templo de Jerusalém e, mais uma vez, imaginar a cena vivida por aquela ilustre viúva, né? Como que ela deu o seu tudo, como ela entregou-se tudo para Cristo. Jesus estava atentamente observando as pessoas que entregavam as ofertas e percebeu os ricos entregando grandes somas de dinheiro. O texto diz que Jesus fez um breve comentário sobre a oferta dos ricos. Ele disse que eles estavam dando aquilo que lhes sobrava. A palavra que Jesus usou para falar que os ricos doavam aquilo que lhes sobrava é a palavra grega, pereceu. Ela ocorre no Novo Testamento 39 vezes e pode ter uma conotação positiva ou negativa. Por quê? Quando a gente dá, se você dá aquilo que sobra, tipo, não, eu estou com medo de faltar. Então, eu vou entregar para Cristo aquilo que sobra, o tempo que me sobra, o que me sobra, né? Então, é como se não tivesse ali como prioridade. Nesse caso, está com uma ideia negativa, né? Mas aí, já no sentido positivo, ela é usada para dar a ideia de plenitude. E no sentido negativo, ela é empregada para falar de excesso. No sentido positivo, por exemplo, ela é usada na história dos 7 cestos de alimento que sobraram após a multiplicação dos pães. Então, existe essa diferença da pessoa, como os ricos, dá o que lhe sobrou, porque sobrou, ele deu. E existe a diferença onde Cristo atua naquilo que é considerado pouco por nós, que de repente é considerado uma sobra por nós. E vamos ver aí em Marcos capítulo 8, versículo 8. Está um pouco mais para trás, viu? A gente vai aí para Marcos, capítulo 8, versículo 8. Já estamos em Marcos, né? É só voltar aqui no capítulo 8, versículo 8. Então, aqui ele diz, comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Né? Então, é a segunda multiplicação de pães e peixes. Por exemplo, aos olhos humanos, irmãos,
O que sobrou, que foi um resto, como por exemplo também aqui na parábola da multiplicação dos pães e peixes, aos olhos humanos não daria para nada, de repente, né? Mas com Cristo, aquilo que lhe sobrou foi suficiente para formar aqui esses 7 cestos. Lá na multiplicação dos pães e peixes também deu para alimentar muitas pessoas, né? Milhões de pessoas. Por quê? Quando tem Cristo, quando nós colocamos Cristo em primeiro lugar, quando Ele é a prioridade, até aquilo que parece impossível para nós vai se tornar possível. Então, essa é a ideia positiva de quando se trata da sobra. Existe a sobra porque não tem como prioridade, né? Como, por exemplo, lá quando Jesus fala lá dos ricos, se sobrar, tudo bem, eu vou doar, se não sobrar, então não vou. Então, quer dizer, é uma sobra, é no sentido negativo. Nesse caso aqui, já é um sentido positivo. Então, não é assim, às vezes a gente fica inseguro, né, de doar a nossa vida, de repente, de doar o nosso tempo para Cristo, de fazer uma entrega total. Ou, quem sabe, a gente fica um pouco inseguros, de repente, até na hora mesmo aí de devolver os nossos dízimos e ofertas, de repente fica pensando, né, e as minhas responsabilidades, como serão? Mas não tem problema, Deus estando no controle, tudo que para a gente parece impossível, se torna possível, assim como a gente vê nesses milagres realizados por Ele, né? Ou para falar de abundância e riqueza da graça de Deus, que é o suficiente para salvar judeus e gregos, sem distinção. Já no sentido negativo, a palavra é aplicada para trazer a ideia de alguma coisa que é tão abundante que se torna supérflua, insignificante ou até mesmo perigosa. Por exemplo, nós vamos ver lá no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Um pouquinho mais para frente, né? Lucas, capítulo 12, versículo 15. Então ele diz: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, irmãos, não é que não pode ter bens, não é que a gente não pode ser bem de vida, ter uma vida bem confortável. O que a gente precisa é ter um cuidado, né, para que isso não tome o lugar de Deus na nossa vida. É isso que Ele quer nos alertar aqui, né? Então, essa palavra ela é usada para falar do perigo em confiar na abundância dos bens que se possui. Porque, às vezes, quando qualquer coisa passa a tomar o lugar de Deus em nossa vida, aí agora nós estamos correndo perigo de perdermos o que há de mais precioso para nós, que é a salvação, o reino de Deus. Nós temos agora, nessa semana de fidelidade, né, como buscando primeiro o reino, buscando primeiro a Deus, né? Sem Ele nós não somos nada. Então, veja bem, lá em Atos 26, 11, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Atos, capítulo 26, versículo 11, lá também ele nos fala sobre isso. Atos, capítulo 26, versículo 11. Muitas vezes o castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Aqui ele quer dizer o quê? Né? Para falar de excessiva fúria de Saulo, que usava para perseguir os cristãos. Né? Que ele fala, evidentemente, ao mencionar essa palavra, para falar das ofertas dos ricos no templo, Jesus está usando no sentido negativo. Isso fica claro porque ele reprova a oferta dos ricos e parabeniza a oferta da viúva. A dádiva dos ricos era fruto de sobra, só da sobra, né? Já da viúva era o fruto de uma entrega completa. E é isso que Cristo quer de nós. A gente vê que ela entregou 2 moedas, mas era uma entrega completa. E é isso que Deus quer de cada um de nós, né? Esse contraste entre as 2 ofertas também fica explícito pela palavra usada por Jesus para se referir à dádiva da viúva pobre. Jesus afirma que os ricos entregavam da sobra e ela entregava tudo o que possuía
todo o seu sustento. Era uma confiança tremenda em Deus, né, que ela tinha, que deve ser a nossa também, né? Essa confiança em Deus quando nós fazermos uma entrega total para Ele, da nossa vida espiritual, do nosso tempo para Deus, né? Não que Ele quer que a gente faça disso um fardo, não. Ou que a gente entrega totalmente e esquece de cuidar da nossa vida. Não é isso. Mas é entregar a nossa vida nas mãos dEle, para que Ele cuide da nossa vida, dirija a nossa vida e também as nossas escolhas e as nossas decisões, né? A palavra usada para falar desse tudo da oferta dela é o termo grego bios, que ocorre 11 vezes no Novo Testamento e ajuda a compreendermos as nuances dessa história. É interessante notar que essa palavra também pode ser traduzida como vida, e é dela que vem a palavra biologia em língua portuguesa, que significa estudo da vida. Ou seja, concluímos aí, irmãos, que Cristo Ele quer a nossa vida, a minha vida, a sua vida. Com o tempo, a palavra assumiu um significado mais concreto de bens materiais, e é com esse sentido que ela foi usada também na história da viúva, lá em Marcos 12. Outro exemplo também é que na história do filho pródigo, quando é dito que ele gastou todos os seus bens com prostitutas, que está lá em Lucas 15:30, que depois os irmãos podem ler também em casa, a gente vê como que ele não soube usar dos bens que possuía. Então, não é que a gente não possa ter, mas nós devemos lembrar que tudo vem de Deus. Deus está no controle, a nossa vida é dele, e nós devemos saber usar, né? Veja que coisa espetacular. Quando alguém lê em grego o relato da história da viúva ou do filho pródigo e se depara com a palavra bios, pode chegar à conclusão de que a viúva estava ofertando não apenas moedas, mas a vida, porque falava que deu tudo, né? E que o filho pródigo desperdiçou não apenas a herança, mas sua vida, pois a vida e riquezas estão unidas no significado desta palavra. Então, veja bem, são duas coisas diferentes. Um que destruiu e o outro que separou para Deus, né, que confiou, que fez uma entrega total para Ele. Você compreende a profundidade dessa ideia? Quando alguém se afasta da casa do Pai, a grande tragédia não é que ele esteja desperdiçando as horas do sábado, ou o dinheiro dos dízimos, ou das ofertas, ou o uso dos dons. A verdadeira tragédia é que ele está desperdiçando a própria vida. Então, eis a preocupação de quando a gente se afasta de Deus. Eis a preocupação de quando nós não fazermos uma entrega completa para Ele. Porque quando a gente afasta da casa do Pai, a gente não está perdendo, não é só a adoração nas horas no sábado, né? A gente está perdendo, aí está desperdiçando a própria vida, que também é de Deus. E com ela, todos os recursos que Deus outorgou. Né? Tudo que a gente tem, todas as bênçãos que a gente recebe, como, por exemplo, o emprego, né? O seu dinheiro, porque aí, a partir daí, você vai fazer o que você pensa, o que você acha que tem que fazer. Quando afasta de Deus, a gente tem outros pensamentos. Por isso que a nossa entrega tem que ser total para Ele, né? Por outro lado, quando alguém é fiel a Deus em relação ao tempo, corpo, aos recursos e talentos, será capaz de viver a vida com a abundância que Deus oferece. Olha que maravilha. Então, quando nós fazemos uma entrega total a Deus, né, em relação a tudo, a tempo, ao nosso corpo, aos recursos financeiros, qualquer recurso material, também talentos, né? Veja só, será capaz de viver uma vida em abundância que Deus oferece. Outra lição muito importante é compreender o tamanho da oferta da viúva. Jesus afirmou que ela entregou tudo. No entanto, será que esse tudo não significava tudo o que ela possuía ali naquele instante? Pois em casa dispunha de muito mais? Na verdade, quando a Bíblia afirma que ela entregou tudo, também quer dizer que não lhe sobrou absolutamente nada. Naquela oferta, ela estava entregando o seu futuro nas mãos de Deus. Então, por isso que ela diz que ela estava entregando tudo. Está entregando o seu futuro nas mãos de Deus. Irmãos, nós também devemos entregar o nosso futuro nas mãos de Deus, para que Ele cuide. Ainda estava conversando com o irmão Ezequias agora há pouco, a gente falando do momento que a gente está vivendo, de como está difícil, né? E eu dizendo para ele, a gente já está vivendo pela fé. Nós já estamos nas mãos de Deus, mais do que imaginávamos, não é mesmo? Está muito difícil. E nós devemos ser como essa viúva, entregar o nosso futuro nas mãos de Deus.
né? Entregar para que Ele dirija a nossa vida. A quem ela fora adorar? Jesus não estava dizendo que ela havia entregado tudo o que dispunha na hora. Ele estava afirmando que ela estava entregando tudo o que possuía na vida, ou seja, o seu futuro, o seu tempo, tudo. Jesus disse que ela era pobre. A palavra grega usada nesse verso, que retrata alguém necessitado de esmolas para sobreviver. Provavelmente ela não tinha o dinheiro nem para a próxima refeição. E houve aí uma grande confiança dela em Deus, né? Vamos ser sinceros, isso não parece um absurdo, né? Será que é isso que Deus realmente espera de nós? Deus espera que entreguemos absolutamente tudo? A Bíblia pode nos ajudar a responder esses questionamentos em vários exemplos, né? Um dia Deus apareceu a Abraão e pediu que ele entregasse uma oferta, que seria o seu filho, né? Imagina ter que entregar o seu filho. Deus não pediu os bens materiais de Abraão, nem seus servos. O pedido de Deus foi claro e específico. Ele disse: ofereça em sacrifício seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. E isso está lá em Gênesis 22, versículo 2, que também depois os irmãos podem ler em casa. Então, às vezes, irmão, o tudo nosso é alguma coisa assim. Por exemplo, para Abraão, naquele momento, o filho dele era tudo. Era o único filho dele. E naquele momento, Jesus pediu para ele o filho, né? E aí, nós também, muitas vezes nós temos momentos que a gente sabe que nós devemos devolver a Deus, de repente, o nosso tempo, né? Os nossos talentos, e também aí na questão de dízimos e ofertas, e quem sabe não pinta alguma dúvida em nós, né? E a gente, dá um motivo, dá outro, uma desculpa ou outra, né? Que aquela falta, de repente, aquela insegurança. Mas Deus, ele diz que a gente tem que confiar nele. Nós temos esses exemplos, por exemplo, de Abraão, né? Com certeza não foi fácil para ele, mas ali naquele momento ele confiou em Deus. O que você acha que Deus realmente estava pedindo a Abraão? Ali estava pedindo tudo, né? Pedindo o único filho. Certa vez um jovem que possuía muitas riquezas foi falar com Jesus e perguntou: o que fazer para ganhar a vida eterna? E ele recebeu a seguinte resposta: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Nós vamos confirmar isso, irmãos, lá em Mateus, capítulo 19, versículo 21. Podem abrir a Bíblia de vocês lá em Mateus, um pouco para trás aí, né? 19, 21. É uma parábola muito conhecida, né? Mas que é muito bom a gente estudar. Então, lá ele diz: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Né? Veja bem, ali naquele momento, para aquele jovem ali, né, com tantas riquezas, com tantas coisas que provavelmente ele demorou algum tempo para conseguir, e naquele momento Jesus falou, né, para ele ter a vida eterna, ele devia vender todos os seus bens e segui-lo, né, seguir a Jesus. Veja bem, o que Jesus estava pedindo para aquele jovem? Tudo. Por que tudo? Porque para aquele jovem, naquele momento, a sua riqueza era tudo. Né? E nós vamos entender o porquê. Porque, de repente, a gente fica pensando assim, mas Deus, Jesus, sabe de tudo. Ele conhece a nossa vida. Ele conhece o quanto esse jovem lutou para ser rico, né? E o quanto ele precisa dessa riqueza para sobreviver. Será por que ele pediu tudo? Nós vamos entender aqui mais na frente. É interessante notar que quando o jovem retirou, né, ele retirou-se triste. Percebe que ele ficou triste. A gente vê lá no versículo 22, viu? Porque era o dono de muitas propriedades. A gente vê aí em Mateus 19, 22, ó. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Ele falou, nossa, não esperava que era isso que eu teria que fazer, né? Suponhamos que ele tenha falado isso. E o mais interessante, irmãos, é que mesmo Jesus vendo o jovem tendo ficado triste com isso, Jesus não correu atrás dele e disse, volte, fique tranquilo, né? Eu estava falando por parábolas. Você só precisa entregar os dízimos e as ofertas e está tudo bem. Não, não foi isso.
A gente vê, se você continuar lendo aí, você vai ver que Jesus ele não fez isso. Mesmo sabendo que ele ficou triste, ele não falou. Não, é tudo, é somente dízimos e ofertas. Você vai continuar rico. Ele não falou. Mas por quê? Nós vamos entender. O dinheiro, ele havia se tornado um Deus na vida daquele jovem, e apenas uma entrega completa seria aceitável. Entendeu agora por que Jesus pediu para ele: vende todos os seus bens e segue-me? Por quê? Porque aquela riqueza tinha se tornado um Deus falso na vida dele. Aquilo ali para ele já era uma prioridade, já estava substituindo Deus, né, o nosso Criador, já estava substituindo aí, ele ia perder a salvação. Então, por isso que Deus pediu que ele vendesse tudo, entregasse tudo e segue-me, né? Porque isso estava atrapalhando ele a ser salvo. Por isso que ele pediu. Entendeu agora, né? Por que ele pediu para fazer tudo isso? Para ele foi impossível, né? Percebe que ele ficou triste. A Bíblia fala isso, né? Então, ele queria apenas que o jovem fizesse uma entrega completa que seria aceitável. Nós também, a cada dia, Deus pede para nós que seja o que for que estiver impedindo nós de fazermos uma entrega completa para Cristo, que a gente tire isso, desfaça isso e segue a Ele. É isso que Cristo quer. Se lermos a Bíblia honestamente, iremos chegar à conclusão de que Deus realmente quer tudo. Por esse motivo, Ele parabenizou a viúva por entregar tudo. Ela é o padrão de entrega que Deus espera de cada um de nós. Ela é o nosso exemplo. Né? Ela é um exemplo para cada um de nós, neste momento de fazer uma entrega. De repente, mas ela era pobre, e ela entregou tudo, como que ela vai sobreviver? Mas se aquilo lá estava atrapalhando ela a ser salva, né? Ou seja, estava se tornando um substituto de Deus, então teria que entregar tudo. É como o jovem rico, ele tinha que desfazer de tudo, né? Então, ela é o padrão de entrega que Deus espera de cada um de nós. Certo dia, uma mãe de 5 filhos, ao ouvir um sermão, decidiu entregar o que possuía como sacrifício pela causa de Deus. E, ao voltar para casa, ela procurou entre seus pertences algo que pudesse entregar, mas percebeu que sua pobreza extrema não lhe permitia dispor de nada que fosse útil ou valioso. Então, ela voltou para casa, olhou, procurou, né? Ela queria fazer uma entrega total para Deus, né? Algo que demonstrasse que ela estava entregando, fazendo uma entrega total para Deus. Mas ela voltou para casa, procurou e não encontrou algo que fosse útil ou valioso, né? Aí, de súbito, ela observou 5 filhos que ela tinha, né? 3 meninas e 2 meninos. E ela então foi a seu quarto e fez a seguinte oração: Senhor, não possuo riquezas materiais que possam ser usadas para a tua causa, mas eu tenho 5 filhos, e neste momento eu os dedico às missões. Usa-os como missionários. E alguns anos depois, todos os seus filhos começaram a servir a causa de Deus como missionários. Então, irmãos, muitas vezes a entrega também é essa. É entregar a nossa vida a Deus, ao dispor dele para servi-lo da maneira que ele quer nos usar. Por exemplo, essa mulher, ela deu seus 5 filhos, ela orou e falou: eu entrego os meus 5 filhos para a tua causa, para ser missionários. E eles foram, né? Uma história como essa é emocionante. É esse tipo de entrega completa que a história da viúva nos convida a fazer, lá em Marcos 12. Não é apenas uma questão de quanto você devolve de dízimos e ofertas, ou quantos sábados você guarda, ou que tipo de comida você come. É uma questão de entrega completa, né? Então, não é só uma questão de quanto tempo nós somos cristãos, de quanto tempo nós estamos observando o sábado, guardando o sábado, né? Não é somente a nossa alimentação que a gente tem observado, que Deus também Ele nos ensina para que cuidamos do nosso corpo, né? Não é só isso, mas é uma entrega total. Por exemplo, para essa mulher, ela deu 5 filhos para trabalhar na causa de Deus, né? Somos precisos estar nas mãos do Senhor. Precisamos entender que Deus quer tudo e que, enquanto não entregarmos tudo, na verdade, não estamos entregando nada, né? Cada um de nós temos o nosso tudo a entregar para Deus. De repente você tem um talento que vai servir muito na causa de Deus, seja de levar a palavra, seja de pregar na igreja, seja de cantar,
né? Além do que a gente já devolve a parte que é de Deus, que é de dízimos e ofertas, né? Tem um nosso tudo, cada um de nós tem uma parte que é tudo, né? Que às vezes a gente precisa se desgrudar, se desgarrar disso e deixar que Deus o tome conta, né? Por mais que seja impossível para nós, como lá para o jovem rico também. O inimigo, ele quer nos enganar, nos fazendo pensar que a entrega de uma parte do que temos já é o suficiente. Às vezes, nós nos auto-enganamos ao pensar que entregar apenas uma parte do que temos ou somos já é o bastante, né? Então, aqui, a gente vê que o nosso tudo é isso. A gente pensa assim, não, se eu já frequento o culto sempre, já devolvi dízimos e ofertas, está tudo certo. Ainda tem mais de nós que Deus quer. Ele quer a nossa vida espiritual, né? Ele nos quer para Ele. Nós somos criaturas dele, né? E Ele nos quer. Então, assim, biblicamente, nós deveríamos transmitir a ideia, né, de que em uma semana, por exemplo, a gente fala, vamos a semana inteira, mas não esqueçamos do sábado. É o dia separado exclusivamente para adorar o Senhor. Não que os outros dias a gente não ora, a gente não lê a Bíblia, né? Mas, às vezes, se a gente não prestar atenção, de repente a gente começa a achar que os outros dias da semana é nosso. E somente o sábado é de Deus. Na verdade, todos eles é de Deus, e Deus quer que nós, a cada dia, nos entregamos a Ele, né? O sábado é o dia de guarda, é o dia que nós separamos exclusivamente para isso, né? Esqueçamos das nossas obrigações, estamos adorando a Deus. Mas, na verdade, todos os outros dias também é de Deus. Ele quer uma entrega nossa todo dia. Sabe, aquela comunhão de orar, de estudar a palavra, né? Nem que seja ali por um momento. Por isso que já existe também a lição de escola sabatina. Então, é uma entrega. Toda vez que você vai fazer algo que parece impossível, fala, nossa, mas eu estou sem tempo. Como que eu faço isso? Mas você arranja um tempinho e faz aquele momento para Deus. É uma entrega, né? Certo dia, conversava com um amigo e experiente pastor sobre a preocupação com a pequena quantidade de adoradores nos cultos de oração de quarta-feira. E ele me fez refletir com as seguintes palavras: minha grande preocupação não é com a igreja vazia nos cultos de quarta-feira, mas é com a igreja cheia nos sábados pela manhã, mas cheia de pessoas vazias de Deus por terem passado a semana toda longe dele. Então, eis uma preocupação também para nós, né? Às vezes a gente fala, nossa, mas na quarta-feira, no domingo, estavam tão poucas pessoas, o sábado tem mais gente. Mas a gente tem que lembrar que durante a semana nós temos que ter também uma comunhão com Deus, para que no sábado nós estamos lá cheios de Deus também, né? Que essa é a preocupação que existe também para cada um de nós. E por esse motivo, ao falar sobre a guarda do sábado e as reuniões solenes que acontecia no tempo do profeta Isaías, Deus usa as palavras duras, como não posso suportar, estou cansado, quando multiplica as suas orações. Nós vamos ver lá no livro de Isaías, capítulo 13, versículo 15. A gente vê que Deus, ele fala essas palavras lá. Vamos lá abrir as nossas Bíblias lá no livro de Isaías. Isaías capítulo 1, versículo de 13 a 15, tá? Isaías capítulo 1, 13 a 15. Então ele diz, não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim uma abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então, às vezes, a questão não está só em estar lá na igreja, não está só em devolver as ofertas, né, e dízimos. Deus, ele diz, né, eu não posso suportar, estou cansado, né? E aí ele multiplica as suas orações. Quando ele fala isso é porque ele abomina, ele não quer essa forma de adoração. E voltando, é uma entrega total, né? Então a gente lê uma passagem bíblica, lê uma coisa e outra, mas nós chegamos no mesmo destino. É uma entrega completa para Cristo. É isso que ele quer, é o nosso tudo. O
que será o meu tudo para Cristo hoje? O que será o seu tudo para Cristo hoje? O que será que a gente sabe que precisa entregar a Deus, mas que de repente está um pouco difícil e a gente precisa confiar mais, né? Então é isso. Deus não está se colocando contra o sábado. Na verdade, Ele está fazendo uma acusação às pessoas que iam ao templo no sábado com o coração cheio de iniquidade. Pessoas que achavam que o sábado era um requisito a ser cumprido e não um dia a ser celebrado. Então é isso. O que Deus quer é uma adoração completa, verdadeira de nós, né? Não é simplesmente um requisito a ser cumprido como a guarda do sábado, uma obrigação a ser feita como a devolução de dízimos e ofertas. Não é só isso. Ele quer uma entrega completa nossa. Antes de tudo isso, o nosso coração ele já deve estar entregue a Deus. E nós devemos fazer isso com vontade, com amor, né? E reconhecendo que Deus é o dono de tudo. E assim estamos buscando primeiro o reino. O verdadeiro sábado bíblico é uma celebração da presença de um Deus que está presente em todos os dias da semana. Deus quer você não apenas o que você possui. Deus quer você não apenas 4 horas por semana, no sábado pela manhã. Só quando entregamos tudo completamente é que seremos felizes de verdade. A mesma coisa acontece em relação a nossos recursos financeiros. Deus quer tudo o que possuímos, o que entregamos na igreja através dos dízimos e ofertas. Além disso, Ele quer tudo. Ele quer você, Ele quer a nossa vida, a nossa entrega total, né? A devolução, ou seja, o que entregamos através dos dízimos e ofertas, é apenas uma declaração da compreensão de tudo que ficou em nossa mão. É uma declaração, é um reconhecimento que nós temos, né, de tudo que Deus deu em nossa mão. Porque Deus ele não precisa disso, mas Ele vê a nossa obediência, o nosso reconhecimento, né, irmãos, de que Ele é o dono de tudo, de que Ele nos deu essa bênção. Então Ele coloca em nossas mãos e deixa que a gente administra, né, e devolve para Ele como uma declaração da compreensão de que tudo que ficou em nossa mão ainda pertence a Deus, né? A mesma prova dirigida a Mateus em sua riqueza tinha sido também apresentada a André e Pedro em sua pobreza. A mesma consagração foi feita por todos eles, no momento do êxito, quando as redes estavam cheias de peixe e mais fortes eram os impulsos da vida que levavam antes. E Jesus pediu aos discípulos junto ao mar que abandonasse tudo pela obra do Evangelho. Então, olha só, mais uma entrega de tudo, né? Mais uma coisa aí que Deus pede o seu tudo. Então, Jesus pediu aos discípulos junto ao mar que abandonasse tudo pela obra do Evangelho. Tem coisas que, às vezes, que Deus quer de nós, né, irmãos, que a gente pensa, nossa, eu vou estar perdendo. Nossa, é difícil, como, por exemplo, lá o jovem rico. Mas, quando Deus faz isso, Ele sabe o que está fazendo. E, no caso lá do jovem rico, ele já estava correndo um grande perigo, né? Porque ele já estava tendo a riqueza dele, como Deus já estava substituindo Deus na vida dele, e ele iria perder a salvação. Então, assim, cada pessoa é provada para se determinar a que se apega mais, aos bens materiais ou à comunhão com Cristo. Então é isso, é uma prova. Não é isso que Deus coloca, como por exemplo lá para o jovem rico, aqui também para os discípulos que estavam junto ao mar, que ele pediu, né, que abandonassem tudo para a obra do Evangelho. Então é isso. Cada pessoa é provada para se determinar o que você se apega mais, os bens materiais ou a sua comunhão com Cristo, né? Por mais estranho que pareça, por mais difícil que pareça para mim e para você, mas o que nós devemos apegar mais é a comunhão com Cristo. Não é que nós não podemos ter bens materiais, não é que nós não podemos ter um bom emprego, não é nada disso, mas é que nós não podemos deixar que isso esteja em primeiro lugar na nossa vida. Em primeiro lugar deve ser Deus, buscando primeiro o reino, né? Os princípios são sempre rigorosos. Ninguém pode ser bem-sucedido no serviço de Deus, a menos que nele ponha todo o coração e considere todas as coisas como perda por causa da suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Então, ninguém pode ser bem-sucedido no serviço de Deus, a menos, né, que ele ponha todo o coração.
Então, para nós sermos bem-sucedidos no serviço de Deus, na nossa vida cristã, é isso, nós temos que pôr nele todo o nosso coração, né? E considerar que todas as coisas como perda por causa dele, por causa de Deus, será uma grandeza no conhecimento de Cristo. Foi difícil ali naquele momento, para aquele jovem rico, ele conseguir reconhecer naquele momento que a perda da riqueza dele, né, seria uma causa suprema e grandeza no conhecimento de Cristo. Percebe-se que ele ficou triste. E muitas vezes, quem sabe, nós também não deparamos com uma situação assim. A gente precisa, é o nosso tudo que precisa ser entregue para Deus, e a gente, de repente, fica meio triste, achando que a gente vai estar perdendo, mas não é. Viu, irmãos? Nós temos que ter em mente que qualquer coisa que nós deixamos de fazer para que nós seguirmos a Cristo, ou seja, fizermos uma entrega completa para Cristo, é uma suprema grandeza do conhecimento dele, né? E este é o momento de tomarmos uma decisão sobre o tipo de entrega que faremos a Deus. Este é o momento, né? A cada dia, e agora é o momento, né, de nós escolhermos, ou seja, de nós tomarmos uma decisão sobre o tipo de entrega que nós faremos a Deus. Será qual que é o meu tudo? Qual que é o seu tudo? O que nós ainda não entregamos para Deus? Que para nós, de repente, a gente fica, né, meio em dúvida. Fica com cada um de nós e lembre sempre que Deus, Ele nos ajuda nessas decisões. Tá? Então, quando Deus pede algo de nós, Ele não vai nos deixar só, Ele não vai nos decepcionar. Ele vai nos ajudar nessas tomadas de decisões. Então, seja os seus talentos, seja a sua vida, seja o que for, né? Precisou entregar a Cristo, a gente entrega, deixa nas mãos dele, que ele toma conta. Então, esta é a mensagem nesta noite para mim e para os irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude a tomarmos essa decisão de fazer uma entrega total da nossa vida para ele. E em breve que Jesus voltará, nós estaremos todos juntos nas mansões celestiais junto com Cristo. Amém? Teremos alguma mensagem musical ou não? O irmão? Sim? Então tá. Então neste momento nós vamos ter a mensagem musical para finalizarmos a mensagem desta noite. Senhor, eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor me limpas de meu mal. Esse amor é que me ajuda a seguir em caminhos de perdição. Andava, mas com amor tu traçaste um plano para mim. Respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só a ti pertenço eu. Milagre, Senhor, milagre eu sou.
dar-te-ei meu louvor. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Ficar meu viver, dar-te-ei meu louvor. Milagre, Senhor, milagre, Senhor, Senhor, tens feito em mim. Neste momento, então, convido os irmãos a ficarem em pé e nós louvaremos ao nosso Deus para finalizar com o hino do número 295. Mais uma vez iremos louvar a Deus. Jesus, bendito.
Vamos fechar os nossos olhos e falarmos com Deus. Querido eterno Deus, nós te damos graças, ó Pai, por este momento que nós tivemos em Tua maravilhosa presença para podermos estudar mais da Tua palavra. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue conosco, com cada filho Teu que se encontra aqui nesta noite, também com os Teus filhos, ó Pai, que nos assistem de casa, que o Senhor visite o coração de cada um deles também. Senhor, nós te pedimos que o Senhor a cada dia nos ajude, ó Pai, a fazermos uma entrega total a Ti, e assim nos prepararmos para a Tua breve volta também, ó Pai. Abençoe esta igreja, que tudo seja feito para a Tua honra e para a Tua glória. É isso que te pedimos e rogamos, não porque há méritos em nós, mas pelos méritos de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça.